Então vamos falar um pouquinho do que o nosso agente precipitante precisa ter, tá? Nem sempre a gente utiliza um agente precipitante, mas eventualmente, especialmente na precipitação química, se utilizam agentes precipitantes, tá? Então a escolha de um agente precipitante para algum íon metálico depende do fator econômico, tá? E de algumas características que o nosso precipitante tem que ter, tá? Então ele precisa ser específico, tá? De forma a que precipitar um composto precipitado o mais puro possível, então ele tem que precipitar só o que me interessa, tá? Então se eu tiver algum outro componente ali que não conseguiu ser evitado lá nas etapas de concentração e purificação, tá? Eu devo ter que, o meu agente precipitante ele deve não precipitar esse componente, tá? Então ele tem que ser um agente precipitante que diminua ao máximo a precipitação, a coprecipitação no caso, né? A precipitação de agentes que você não quer junto do meu precipitado ali, tá? Ele deve formar um precipitado grande o suficiente para que os cristais sejam fáceis de filtrar e lavar, né? E ele deve formar um precipitado extremamente insolúvel para facilitar a recuperação. Então eu não posso fazer com que o meu agente precipitante ele forme um precipitado que daqui a pouquinho há uma agitação ali do líquido e vai promover novamente uma redissolução do meu material. Então eu tenho que formar um precipitado insolúvel que não vá redissolver dentro da minha solução lá de precipitação, tá? E aí, por fim, é muito difícil obter as três características juntas, tá? Então, o que se procura é o máximo de cada uma das características. Então, a gente não consegue um precipitado que seja perfeito, um agente precipitante que seja perfeito e tenha as três características. O que a gente consegue é balancear as características de forma a obter um agente precipitante com o máximo de cada uma delas, tá bom? Então vamos adiante. Então, lá no início eu falei para vocês que existe processo de precipitação física e processo de precipitação química, né? A precipitação física, que é o primeiro método que a gente vai estudar, também chamado de cristalização, tá? Ele não possui adição de reagentes, mas a concentração e a temperatura são ajustadas para que haja cristalização, tá? É um processo lento e os cristais obtidos possuem alta solubilidade em água, tá? E possuem água estrutural normalmente. Os cristais obtidos eles possuem, normalmente eles são bastante solúveis em água e possuem água estrutural dentro da estrutura dele, lá como aqueles minerais também, que alguns minerais possuem água na estrutura dele, né? Então este método é um método usual na obtenção de sais puros, como cloreto de sódio, bórax, entre outros, tá? Então aqui eu tenho dois diagramas de solubilidade que vocês podem ver que usualmente para o caso desses cristais, conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade. Então a ideia é baixar a temperatura para diminuir a solubilidade e eu conseguir precipitar metal, tá? Isso normalmente funciona bastante bem com sulfatos, tá? Aí aqui é mais esses processos de precipitação são mais dedicados à precipitação de compostos, tá? Dificilmente eu vou ter o metal precipitando dessa forma, aliás, não temos metais precipitando dessa forma, pelo menos os principais, tá? Salvo se algum aqui eu estou me equivocando, eu não estou lembrando de algum, tá? E a gente tem aqui um diagrama aqui onde a gente tem aqui pontos onde de concentração dentro de dadas temperaturas, onde eu consigo dissolver material, e aqui a gente já tem pontos de solução supersaturada ou então de precipitação, tá? A partir de concentrações maiores que essa aqui, a temperatura de 40 graus aqui, em concentrações maiores que essa, eu vou ter uma solução supersaturada ou precipitação, tá bom? Então a ideia aqui é sempre baixar a temperatura para diminuir a solubilidade, consequentemente promover a precipitação, tá bom? Então é assim que ocorre normalmente a precipitação física, tá? E agora a gente vai na precipitação química, tá? Para os próximos slides, tá? Então a precipitação física é bastante rápida aqui porque ela tem uma importância secundária, tá? Para a metalurgia, mais para a precipitação de sais aqui, de compostos. Então a gente vai agora para a precipitação química, que tem uma importância mais relevante para a metalurgia, tá bom? Então, a precipitação química, a gente tem uma precipitação que ocorre a partir da adição de reagentes, tá?
Então aqui a gente tem dois exemplos, a precipitação por hidrólise, onde a água é adicionada como reagente. Aí aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui, ó, é um metal, mais a água ele vai formar um hidróxido de metal mais H+. Aqui a gente tem, ó, por exemplo, TiO2 que está em solução, mais a água ele vai formar TiO2 mais 2H+, tá? No caso da alumina, também é esse caso, adição de água aqui, ó, a alumina lixiviada, aqui a bauxita está lixiviada nessa maneira aqui, a LiOH2-, e aí depois a gente adiciona a água e ela vai precipitar em AlOH3, tá? Com uma água estrutural que depois é calcinada para a produção de Al2O3, que é a nossa alumina, tá? Outro exemplo aqui, o magnésio, quando adicionado no meio básico, né, ele vai precipitar aqui MgOH2, tá? E aí depois a gente tem a precipitação iônica, tá? Que são reações de hidrólise, na realidade, que são aceleradas com a presença de base ou para neutralização de íons H+, formado pela reação anterior, tá? Então, existe uma reação anterior que forma íons H+, e depois eles são neutralizados, tá? A precipitação normalmente se processa rapidamente, pois os compostos formados possuem baixa solubilidade e está ligado a forças eletrostáticas, tá? Então aqui a gente tem um exemplo da precipitação iônica, a gente tem um íon aqui e um ânion, e aí a gente acaba mudando o meio ali a partir da adição de bases, tá? Ou para neutralizar o ácido e acabar precipitando o meu metal aqui da mesma forma como está retratado aqui nessas reações do cobre com sulfeto e aí o cobre com cloreto aqui também, tá? Então vamos adiante. Bom, então vamos falar aqui dos últimos processos de precipitação química, né? A gente tem a redução iônica, tá? Que é quando a precipitação envolve a transferência de elétrons de íons diferentes ou forma um sólido por oxidação-redução. O processo pode se chamar precipitação por redução, tá? Pode ocorrer de forma homogênea ou heterogênea, tá? O processo ainda pode ser caracterizado por conter espécies iônicas ou não iônicas. Então aqui a gente tem um exemplo de uma redução iônica, tá? A gente tem um metal em solução, tá? Dissolvido, e a gente começa com uma espécie reduzida, por exemplo, o ferro, né? Então, uma espécie reduzida, e aí o metal vai pegar os elétrons do ferro, tá? Aqui tem um exemplo, o ouro, né? O ouro vai ganhar os elétrons do ferro e o ferro vai perder os elétrons. Então, o ouro que estava com valência positiva aqui, como vocês veem, ele ganha elétrons e fica reduzido, como esse M aqui. Já no caso do ferro, ele tem deficiência de 2 elétrons, já ainda está em solução, né? Então é importante aqui porque a gente vai entender a diferença entre a redução iônica e a redução eletroquímica, que a redução iônica ela é homogênea, né? Então ela acontece dentro do líquido, tá? Então a gente tem íons ali, onde a gente vai ter o ferro 2+, perdendo um elétron e ficando o ferro 3+. Esse elétron perdido pelo ferro 3+, pelo ferro 2+, ele vai reduzir o ouro. Tá? Então é assim que ocorre esse tipo de redução. Aí a gente tem uma redução não iônica que ocorre de forma homogênea e é caracterizado por conter espécies não iônicas. Tá? Então aqui a gente tem uma redução aqui onde a gente tem borbulhamento de H2 e a gente vai produzir um metal e o H2 vai se dissociar na forma de H+, acidificando o meio. Né? Então a gente tem o exemplo aqui do selênio, tá? do complexo de óxido de selênio que está dentro dissolvido no metal, e aí quando ele entra em contato com H2, ele vai acabar dissociando ácido, produzindo ácido e promovendo a redução. Tá? Então esse é um tipo de redução não iônica, tá bom? E aí depois a gente tem a reação eletroquímica, que é basicamente bastante semelhante à redução iônica, mas ela pressupõe a existência de um outro metal para perder os elétrons. Eu tenho como exemplo aqui, eu vou ressaltar esse exemplo do cobre. Quando entra em contato com o ferro, o cobre vai ganhar os elétrons do ferro e o ferro vai perder elétrons, vai oxidar, formando assim o nosso cobre metálico, e o ferro oxidado vai para a solução, tá? Então, no caso dessa redução, ela ocorre de forma heterogênea, a gente tem um sólido e tem o líquido, né?
que são duas fases diferentes, diferente do processo de redução iônica, né? E a transferência de elétrons ocorre na superfície dos sólidos, que pode ser também o agente redutor. Nesse caso, claro que o ferro é o agente redutor, tá? O agente redutor pode ser carvão ativado também, ou um íon metálico menos nobre presente na solução. Tá? Aqui está um exemplo de quando o carvão ativado é o agente redutor, tá bom? Então esse aqui são os métodos de redução eletroquímica, tá? E a gente vai começar a entrar um pouco mais ali na redução eletroquímica. Eu vou mostrar os equipamentos, já que esse tipo de redução é bastante utilizado para se obter metais, tá bom? Vamos adiante. Aqui eu mostro um pouquinho mais sobre a redução eletroquímica por cimentação, né? Onde ocorre a precipitação do metal a partir da solução aquosa de sais do metal por outro metal. É chamada de cimentação devido ao metal ser cementado no metal adicionado. Então o metal aqui é cementado, tá? Eu acho que tem alguma, não sei muito bem por que esse termo, mas eu acho que tem alguma relação à semente, tá? O processo pode ser visto, embora a semente seja com S, né? Então não sei muito bem por que é, mas é que acho que não sei, eu não sei qual que é a explicação para isso, mas a cimentação é esse processo aqui de deposição do metal de interesse na superfície de um metal menos nobre. Tá? O processo precisa ser previsto a partir do potencial de eletrodo, uma vez que o metal mais positivo, potencial de oxidação, né, irá dissolver na solução, enquanto o metal menos positivo irá precipitar puro na superfície do metal mais positivo. Tá? Então o que vai acontecer? O metal mais positivo normalmente é um metal menos positivo normalmente é um metal mais nobre, tá? Então é devido à série de nobreza, então o metal mais nobre acaba depositando na superfície, tá? Recebe os elétrons do metal menos nobre e o metal menos nobre é dissolvido, tá? Então dessa maneira, como está escrito aqui, tá? O metal menos nobre, que é o metal mais nobre, deposita na superfície, recebe os elétrons e o metal menos nobre acaba sendo dissolvido, tá? Então é dessa maneira que acontece o processo. Tá? Também pode ocorrer desse metal ser utilizado para promover um processo de remoção de elétrons do hidrogênio, tá? Fazendo a redução. Tá? Isso é explorado também na redução eletrolítica, tá? Eu vou explicar mais tarde para vocês. Tá? Então aqui a gente tem um cianeto de ouro, tá? O ouro vai perder o cianeto, vai sair os íons cionetos, né? E aí ele vai encontrar o zinco menos nobre, vai ceder os elétrons para o ouro e vai ficar na forma de zinco dissolvido, e o ouro vai ficar metálico na superfície do zinco. Já o zinco vai ganhar os cianetos perdidos pelo ouro e vai produzir um complexo de cianeto de zinco, tá bom? Então essa é a maneira como ocorrem as coisas para o ouro. Isso também é utilizado bastante para o cobre e para a prata, tá? Então assim, esse é um exemplo de precipitação química e eu vou mostrar alguns equipamentos que fazem o processo de precipitação química, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui os tambores rotativos, tá? Eles são utilizados para operações em pequena escala e aqui consiste basicamente de um tambor. A solução lixiviada entra pelo topo juntamente com a sucata de aço, tá? E esse tambor gira de uma forma que o aço, né, que é o metal, é ferro basicamente, ele vai entrar em contato com o meu licor lixiviado e promover aquele processo de redução eletroquímica que eu falei para vocês anteriormente. Tá? Então, na superfície do ferro, o ferro vai doar elétrons para o ouro vai ser reduzido, ou o cobre, isso também pode acontecer para cobre, tá? Vai ser reduzido enquanto o ferro vai para a solução e volta para o complexo lá, formando o complexo de cianeto de ferro e deixando o ouro depositado sólido na superfície. Tá? Então, quando finalizadas as reações de carga, a carga é retirada, posteriormente filtrada para a obtenção do material filtrado. Tá? Então, a gente retira o material, o líquido, né? E aí filtra o sólido para obter o precipitado. Tá? A precipitação em tambores rotativos é realizada de maneira contínua, carregando-se periodicamente o tambor com agente precipitante e solução. Devido à rotação, o metal precipitado flui para a parte inferior, onde é retirado para posterior filtragem. Então o metal vai fluir
para a parte inferior aqui do nosso tanque para sofrer a filtragem. Tá? Então ele flui junto com o líquido pelo tubo de saída, tá? Em partículas bem finas, tá? E aí depois ele é filtrado, tá bom? Então vamos adiante no outros equipamentos ali, os launders que a gente vai ver, tá?